Como eu falei no início do programa, estamos no mês de junho, mês das festas juninas, fogueiras, fogos de artifício. E a exposição das nossas vias aéreas à fumaça representa um perigo real, tanto para as pessoas que já apresentam algum tipo de doença pulmonar, como aquelas que são consideradas pessoas saudáveis. Então, para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje a pneumologista Suziane Lima. A gente vai bater um papo sobre como a gente deve, proceder nessa época aí que as fogueiras e a fumaça invadem nossas ruas. Às vezes, viu, Suzy? Até quem está em casa sofre, né? Bom dia. Oi, bom dia, João. Prazer estar aqui com vocês hoje. Me diga uma coisa, essa fumaça realmente prejudica? Ou só quem tem asma, quem tem algum problema pulmonar deve se preocupar? Quem tem asma e quem já tem alguma doença pulmonar crônica, por exemplo, enfisema por causa de cigarro, sequelas de tuberculose, a própria asma, como você falou, deve se preocupar mais. Porque provavelmente esse estímulo da fumaça, de alguns fogos de artifício que liberam algum tipo de fumaça, eles vão fazer mal ao pulmão porque ele tem alguns componentes tóxicos, entre eles o monóxido de carbono, que é um componente que vai brigar dentro do sangue com a molécula de hemoglobina pelo oxigênio. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter menos oxigênio dentro do seu sangue. Então, você vai carregando menos oxigênio para seus tecidos, seus órgãos, suas glândulas, podendo ter desmaios, falta oxigênio no cérebro, pode até ter insuficiência respiratória. E alguns pacientes que têm asma podem até ter uma crise muito forte, até mesmo com uma certa gravidade, levando a pronto-socorro e até mortalidade alta. Eu lembro que eu sofri muito quando meu filho era bebê, porque mesmo dentro de casa, porque as pessoas não basta uma fogueira na rua, tem que ter uma em cada casa. Então mesmo em casa, com as portas fechadas, vinha aquele cheiro de fumaça. Como é que as pessoas devem fazer para se proteger? As que querem ficar dentro de casa, querem evitar esse contato? Como você fala, é um pouquinho complicado essa época, Porque não basta ter uma. Geralmente você sai, aquele fumaceiro, a rua fica totalmente cheia de fumaça. Infelizmente, a gente não vai poder sair catando todo mundo e falar, apaga essa fogueira, apaga essa fogueira. Tem a tradição, Fica bem complicado. Mas, diante do que a gente falou, que a fumaça, ela realmente tem toxicidade, e se você já sabe que tem uma certa predisposição ou até uma sensibilidade maior, ou simplesmente o cheiro te incomoda, a gente fala que tem que vedar a casa no sentido assim, fecha todas as janelas que ficam para a rua ou as portas que ficam para a rua, coloca uma toalhinha, um paninho de chão molhado, assim, justamente no chão onde fica ali a porta, e o chão, aquela divisa, para que não entre fumaça para dentro da sua casa. E se mesmo assim ainda tiver cheiro, você pode comprar aquelas máscarazinhas que vendem a R$12, bem baratinho, aquelas caixinhas de máscaras que vendem na farmácia, coloca duas e umedece com uma água normalzinha mesmo, que ela rapidamente vai fazer um pouco de vedação a esse conteúdo de fumaça que está entrando na sua casa. Pode colocar em criança também? Pode colocar, e você pode fazer o seguinte também, aqueles vaporizadores, umidificadores que a gente compra em farmácia, que é muito encontrado em qualquer farmácia, você pode comprar também e ligar na sala ou no local onde a fumaça está entrando com maior quantidade para umidificar esse ambiente e diluir. Colocar mais umidade com água do que a fumaça. Então, ela vai competir a água com a fumaça. É uma boa também. Agora, uma dúvida aqui. Tem como prevenir? Tomar alguma medicação antes? Fazer uma inalação antes para prevenir que a criança comece a tossir, que a criança entre em crise? Ou não? O tratamento vai ser pós mesmo? Se já tem uma história de doença pulmonar, aí é noite de São João, Santo Antônio e São Pedro. A gente já sabe, tem gente que já vem preparada. Então, existe assim, tem os corticoides, que a gente pode fazer uso oral mesmo, em casa. Inclusive, alguns já sabem até as doses, tanto adultos quanto as crianças já têm a dose estabelecida para a crise. E também os broncodilatadores, são as famosas bombinhas. Alguns já usam meia hora antes, que sabe que vai acender a fogueira, uma hora antes, e fala, doutora, eu vou fazer minhas 2 bombadinhas, Isso aí, eu estou falando, mas é de cada um, Isso é o seu médico, o seu pneumo, o seu clínico geral, o seu geriatra, que vai passar para você. Mas geralmente já são bem orientados. É tipo quem tem asma ou exercício físico. Existe tratamento com as bombinhas 30 minutos antes. Então, é mais ou menos isso. A gente já previne uma crise maior. E pode fazer umidificação com a nebulização só com sorinho, inclusive durante e depois da exposição à fogueira. Certo, a gente estava falando de criança, mas você citou aí o geriatra. Os idosos, eles têm um risco maior, eles sofrem mais, deve evitar ainda mais essa exposição?
Foi muito legal você ter justamente citado isso, porque geralmente crianças e idosos têm uma imunidade menor. Então essas fumaças da fogueira geralmente são bem mais tóxicas a esse grupo, extremos de idade, crianças e idosos. Por isso que eu citei os idosos. Ótimo. Suzy, semana passada a gente viu aí, acompanhei umas entrevistas suas falando da questão do combate ao tabagismo, que também é outra fumaça bem tóxica, né? Que a gente precisa mudar aí esses hábitos dos brasileiros. E graças a Deus a gente tem conseguido. Os brasileiros estão fumando menos. Que coisa boa. Isso é muito bom mesmo. Percebo que tem muita gente intolerante, né? Eu mesma não consigo sentir o cheiro de cigarro e assim, as pessoas já reclamam, mesmo que seja ao ar livre, uma pessoa acende o cigarro, tem gente que vai lá e pede para desligar, né? Para apagar. Porque as pessoas agora entenderam. Antigamente, as pessoas que se sentiam incomodadas com a fumaça não tinham coragem de pedir para o outro apagar ou então de fumar um pouquinho mais longe, porque ninguém tinha esse conhecimento dos malefícios do cigarro como um todo. Sabia-se que fazia um certo mal, mas os estudos ainda não eram provados. Hoje não. A gente tem estudos mundialmente famosos que nos mostram toda a gama de malefícios do cigarro. Então, justamente por isso, a gente agora se sente no direito de falar, olha, não vai fumar perto de mim, eu não quero aspirar a sua fumaça, eu não tenho que ficar doente por causa de você. Que o risco é o mesmo, né? Para quem fuma e para quem inala a fumaça. Isso, assim, fumante passivo. Isso, quem fuma ativamente, que é o quem está inalando, ele tem o risco, assim, 100%, né, de ter todas as doenças que o cigarro... Quais são as doenças? Olha, da cabeça à pontinha do pé. Para quem é vaidoso, rugas, né, precoces, né, na mulher, menopausa, infertilidade. No geralzão, que o povo tem bastante medo, é o famoso enfisema, que é a destruição do pulmão por causa do cigarro. AVCs, que são os famosos derrames, tromboses, infartos, anginas e o temido câncer. E esse câncer, 90% dos cânceres de pulmão existem só porque o paciente é fumante. Olha a grande quantidade. Né? O câncer de pulmão é um dos mais agressivos. É o que mais mata na atualidade homens e mulheres, mesmo não sendo o que mais incide, o que mais acontece no homem e na mulher, mas ele é o que mais mata porque ele é silencioso. Dentro do pulmão não tem inervação, então quando ele começa a crescer não dá dor. Só dá dor quando ele já está um pouquinho grande, quando invade um vaso e está sangrando, cuspindo sangue. Então, é um câncer muito perigoso e o tabagismo ele é quase 100% responsável por esse câncer. Olha aí que risco. Agora, Suzy, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu queria deixar as câmeras aqui abertas. Estou chamando ela de Suzy, viu, gente? Porque ela é minha amiga há muito tempo, mas é a doutora Suziane Lima. Tem muita gente aí que acompanha o programa e assim, não se dá conta, eu já fumo há 40 anos, não vai adiantar nada eu parar de fumar agora, ou já fumo há 50 anos, eu já me acostumei, tem gente que não consegue largar mesmo. Mas essa pessoa que fumou 40, 30 anos, se ela decidir parar de fumar hoje, ela consegue reverter aí todos esses riscos? Sim, eu vou até falar assim, né, diretamente para poder... Olho no olho aí. Olho no olho. Já foi comprovado por estudos que o momento que você larga o cigarro, independente da idade que você tenha, você começa a ter ganhos, assim, nos primeiros minutos. E é incrível a disposição que seu pulmão ganha em termos de entrar o ar perfeitamente. As papilas gustativas voltam a funcionar, você consegue sentir gosto, o nervo do nariz volta a sentir cheiros, você tem menos riscos a cada dia de ter infarto, angina, trombose, cânceres, que são as maiores preocupações que os pacientes chegam falando. O próprio enfisema, você consegue reduzir, você diminui a destruição do pulmão gradativamente. É importante falar que o que foi destruído não vai voltar nunca mais, tá? Mas não vamos destruir o resto de pulmão que você tem para não parar o resto dos seus dias no balão de oxigênio dependente num cantinho de parede, porque você não pode sair, ou então com aquele cachorrinho de oxigênio para cima e para baixo, tendo uma vida muito limitada. A maior estratégia para você parar de fumar é a sua força de vontade, é o querer. Se você quiser, você vai se dar bem com qualquer tratamento psicológico, tratamento medicamentoso. O importante é você chegar num médico de confiança ou um psicólogo
ou o seu clínico, o seu geriatra, o seu cardiologista, o seu pneumologista falar assim, eu estou pensando em parar, ou eu quero parar. Peça ajuda, não é vergonha. A nicotina é uma droga que vicia, ela é uma das drogas que mais vicia no mundo. Ela vicia mais que a cocaína e a heroína juntos, então não se sinta sozinho. O cigarro é uma droga poderosíssima e muitas pessoas precisam de ajuda. Existe tratamento psicológico e também medicamentoso. Procure ajuda, a gente consegue, vamos junto. Pois é, se ame, priorize sua saúde, é o que eu sempre falo aqui, né? Nossa saúde é nosso maior bem, então não vale desperdiçá-la por escolhas erradas, né? Exato. Ó, nosso tempo está curtíssimo, mas essa pergunta aqui eu tenho que fazer. A Ana Cláudia, lá de Maceió, ela diz que está muito preocupada com a irmã que está grávida e não conseguiu largar o cigarro. Quais são os riscos para essa mulher e para o feto principalmente, né? O que vai acontecer com esse feto? Ele está recebendo menos oxigênio pela placenta, ele pode nascer com baixo peso, pode nascer prematuro, pode ter a placenta descolando, chama de descolamento de placenta, isso dá um sangramento terrível, pode morrer mãe e feto no parto, pode dar placenta prévia, a placenta obstruindo o canal do parto, isso tendo que reverter para uma cesárea de urgência, que é sempre um perigo. Né? O feto pode nascer com má formação de coração, de pulmão, cerebral. Altera a composição do leite materno, que é uma bênção que a mulher tem para oferecer para os seus pequenos, né? Então altera a nutrição e o gosto fica ruim. E aí o bebê muitas vezes não quer mamar. Então, assim, gravidez, vai respirar por 2, não vai fumar por 2. Tá? Pelo amor de Deus, não combina. E pelo amor de Deus, amamentar fumando é um crime. A gente às vezes vê pacientes fumando e com o bebê no peito. Pelo amor de Deus, isso não pode. Não pode. Não pode, né? É um dom. A gravidez é um dom, é um presente que você está recebendo. Então, para de fumar, priorize aí sua saúde, seu filho. Muito obrigada, doutora Suziane. Volte sempre aqui ao nosso programa, né? Uma maneira sempre tão clara de explicar, falar desses assuntos difíceis, né? Que é doença, mas você consegue falar aí com muita simplicidade para que as pessoas entendam e se conscientizem. Obrigada, eu que agradeço, né? Eu estou sempre à disposição. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem entrevista sobre obesidade infantil com a endocrinologista infantil, doutora Thaisa Macedo. Não sai daí, a gente volta já já.